Agora a gente vai ter a presença do professor Dr. Lúcio Marques Vieira Souza, ele que é licenciado em Educação Física, melhor dizendo, licenciado pleno em Educação Física, doutor em Biotecnologia, mestre em Educação Física, possui especializações em Gestão Pública em Saúde, especialista também em Fisiologia do Exercício aplicado ao treinamento e à saúde, especialista em Treinamento Esportivo e Educação Física Escolar, além de pesquisador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Fisiologia e Bioquímica do Exercício, da Universidade Federal de Sergipe, docente designado da Universidade do Estado de Minas Gerais, delegado adjunto da Federação Internacional da Educação Física em Sergipe, a FIEP, e pesquisador coordenador do Laboratório de Biociências da Motricidade Humana, ou LABIM, por meio do grupo Drogadição e Exercício. Professor Lúcio. Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro, ao nosso Sexto Civice. Quero ressaltar também que é uma honra a sua presença aqui. A gente agradece o poder disponibilizar um pouco do seu tempo para compartilhar esse conhecimento. Fique à vontade para a sua apresentação. Satisfação imensa estar no meio de amigos, novos colegas. Agradeço ao professor Estélio Dantas, Carolina Dantas, a você, Maico, pela cordialidade, ao Cássio também, grande amigo, ao professor Gastelum, que eu não conhecia, e gostei muito da fala dele, da apresentação, muito boa. Parabéns, professor Gastelum, e a todos que estão aqui presentes no momento. E nesse momento eu vou pedir licença para poder estar espelhando ou compartilhando a minha tela. Ok, esteja à vontade. Professor Lúcio, a gente está tendo um probleminha com a transmissão do seu vídeo. Se o senhor puder, por favor, fechar a câmera e abrir novamente, eu acho que a gente resolve. Tá bom. Sendo? Sim, a apresentação já está ok. A gente só não consegue te ver ainda. Conseguiu desligar e abrir a câmera novamente? A câmera está aberta. A câmera ainda não está aparecendo. Mas a gente vai tentando resolver. O senhor pode dar início à sua apresentação, tá bom? Já está aparecendo aqui para a gente sua apresentação. Ah, tá, joia. Mas já tá ligada aqui na webcam. Então, mais uma vez, boa tarde a todos presentes. Satisfação. Iremos estar dando início à nossa fala aqui no Sexto Civice, a última edição do ano. Então, uma honra estar falando um pouquinho sobre o tema exercício físico e dependência química no contexto da qualidade de vida. Também as ações do nosso grupo de trabalho e pesquisa. Mas antes de iniciar, gostaria de estar conversando também um pouquinho com vocês. Logicamente, eu não vou ser repetitivo, já que o Maico, mas eu sempre gosto de falar que, além do currículo acadêmico, nós também temos o lado ser humano, o lado pessoal, e eu gosto sempre de destacar a base que faz o profissional, que é a família. Temos a minha esposa, Manuela, temos a minha filhinha Malu, de 9 meses, e tem o meu filho, Caio Luca. Então, é a base que faz com que a gente consiga prosseguir nessa jornada e nessa luta árdua pela defesa da ciência no Brasil e no mundo. Da mesma forma, eu gosto sempre também de destacar a paixão que nós temos pela educação física, pelo esporte, especial o futebol. Destaca aqui o América do Propiá, campeão sergipano 2007, o título mais importante de sua história. E nosso time local, nossa paixão, temos o time nacional, o melhor time do mundo, o Flamengo, e temos a paixão nossa da seleção brasileira. Então, são paixões também que a gente destaca, além do professor, do docente, do pesquisador,
também existe o lado do ser humano. Porém, sempre quando a gente inicia uma fala num evento como esse, uma palestra, um curso, um seminário internacional, a gente gosta sempre de perguntar quem é você? Ou melhor, quem são vocês? Logicamente, a gente espera que você esteja um pouco diferente ao final da nossa fala. No sentido de que quando você vem fazendo uma comparação a xícara de café, é um líquido saboroso, paixão também brasileira, que todos nós gostamos, ou grande parte da população gosta. E eu sempre digo que é como se fosse uma xícara de café. A gente chega num evento como esse, cheio de conhecimento. O que é que eu peço para vocês? Que vocês possam esvaziar sua xícara para poder estarem bebendo nesse novo conhecimento. Então, tudo que você tem na sua xícara nesse momento de conhecimento, guarde para você e possa esvaziar para poder receber essas novas informações. Então, uma frase bem legal do Bruce Lee, eu sempre gosto de estar destacando, que ele fala bem assim: esvazie sua xícara primeiro, só então você poderá provar do meu chá. Afinal de contas, a utilidade da xícara está em poder esvaziar-se. Então, abra sua mente para receber novas ideias. O que eu quero dizer com isso? Que não há verdades absolutas, como também não há mentiras que lá no fundo não tenham um pouco de verdade. Não venho aqui querer ser o dono da verdade e nem discutir sobre o certo ou errado. É apenas ponto de vista, uma opinião de algum conhecimento, um arcabouço teórico construído ao longo do tempo. Uma frase também do Nietzsche bem interessante, que ele fala: não há fatos eternos também como não há verdades absolutas, que vem enfatizar muito o que nós falamos no slide anterior. Nesse sentido, eu sempre gosto de colocar essa mão, dizendo que você pega a sua mão direita e tudo que for bom na nossa apresentação, na nossa fala, na nossa explanação de hoje, você pega essa mão direita, você fecha essa informação e coloca no seu coração. E tudo aquilo que for ruim, que for desnecessário, que não vai ser útil para você, coloque na sua mão esquerda e descarte. Mas, por favor, não vá xingar esse humilde colega de vocês e nem vai xingar a organização por ter nos convidado. Então, realmente, nesse sentido, sintam-se virtualmente aí um aperto de mão, um abraço caloroso de todos vocês, e a gente vai dar continuidade e seguimento. Mas antes, é importante perguntar: você acredita em você? Até porque, como você quer que alguém acredite em você se você mesmo não acredita em você? É algo bem importante para a gente ter como reflexão. Da mesma forma, tem esta frase que eu gosto muito: quer mudar o mundo? Então primeiro mude a você mesmo. Muitas vezes ficamos colocando culpa nos outros, desculpas em pessoas, instituições, governo, política, mas esquecer muitas vezes de estar fazendo a nossa parte. Então, nesse entendimento, estamos oficialmente, digamos assim, abrindo a nossa palestra num tema novo, desafiador, interessante para todos nós. Novamente agradecer, em nome do nosso líder, do LABIM, do Laboratório de Biociência da Motricidade Humana, professor Estelo Dantas, e ao nosso grupo de trabalho e pesquisa de dependência química e exercício físico, que coordenado pela professora Maria Nazaré, que no momento precisou se ausentar, e diante disto, por motivo de doença, e diante disto, eu estou nesse momento na coordenação. No nosso trabalho de pesquisa, além, logicamente, como o nome diz, fazer investigações científicas baseadas nesse sistema, nós temos reuniões onde temos palestras, leitura de artigos científicos, discussões e debates, então, como qualquer outro grupo de trabalho e pesquisa. E, diante disso, construímos um objetivo geral para podermos estarmos dentro de um projeto de pesquisa, submetendo ao comitê de ética para podermos depois estarmos, a sua aprovação, estarmos iniciando toda a nossa conduta científica. Então, o objetivo seria analisar o condicionamento físico, o estado mental, marcadores bioquímicos, funções de uso, perfis epigenéticos, inflamatórios e de qualidade de vida em dependentes químicos internados submetidos a um programa de exercícios físicos e a sessões de
a acupuntura. Fiz um print hoje da da plataforma Brasil, onde o nosso projeto está em processo de recepção e validação documental. A maioria dos documentos que já foram avaliados, já foram aprovados e retornou porque algumas pequenas pendências, mas que já foram sanadas e já foram submetidas. Então, no momento estamos esperando o retorno do Comitê de Ética. No entanto, pessoal, como se dependência química, temos que entender de alguns pontos importantes, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a dependência química é considerada como um transtorno cerebral, como outro problema psiquiátrico ou neurológico. E, nesse sentido, foi designado o Código Internacional de Doenças, o CID-10, que, segundo o CID-10, a dependência química é uma enfermidade incurável e progressiva, apesar de poder estar estacionada no período de abstinência ou pela abstinência. No CID-10 também traz que a dependência química é um conjunto de fenômenos psicofisiológicos que se desenvolvem depois de repetidos consumo de substâncias psicoativas. A dependência está vinculada ao fato do indivíduo só conseguir realizar suas atividades, sejam elas diárias ou não, a partir de um uso de alguma substância, seja lícita ou ilícita. Sendo que na maioria das vezes, esse uso ele vai tornar-se prejudicial a curto, médio ou a longo prazo ao organismo desse indivíduo. No entanto, alguns autores trazem que as substâncias químicas são capazes de até modificar o funcionamento do organismo, provocando alterações fisiológicas e comportamentais, sendo que essa substância, sendo medicinal ou clínica, ela já é considerada droga. Autores como, por exemplo, Massaneiro, em 2008, o que ele afirma? Que a dependência química não tem uma causa única, mas sim são produtos de vários elementos que atuam ao mesmo tempo com predominância diferente de uns para os outros. Silva, também, em 2018, ele traz a seguinte informação, que o que torna o indivíduo dependente não é a quantidade de droga ou substância ilícita ingerida, mas sim o tempo de consumo, o tempo de consumo entre uma quantidade e outra. Para o Ministério da Saúde, vou ficar chamando de INS, o uso abusivo de drogas é uma questão de ordem urgente, sendo que atualmente é um dos temas mais debatidos em várias sociedades. E falando em várias sociedades, no contexto da pandemia, temos que entender que os efeitos negativos que vêm desestruturando a base de diversas sociedades no mundo, muitas vezes ameaçando os valores humanos, econômicos e culturais, e também por infligir prejuízos consideráveis pelos gastos no combate ao tráfico e no tratamento de usuários. Logicamente, além também de impactar diretamente na saúde e na qualidade de vida. Ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, eles falam bem assim, que o indivíduo, para ser considerado dependente, é quando algumas necessidades suas diárias só podem ser executadas com o uso de drogas. Um exemplo, aquele usuário de maconha que também utiliza como estimulante de apetite, e também é considerado dependente. Um usuário de cocaína que utiliza quando relacionado a distúrbios e dores moderadas ou agudas. Também aquele usuário de cocaína, nos casos mais severos de dores de cabeça, ou até em alguns casos de pacientes com câncer terminal. Aí entra o exercício físico, que a ciência já traz claramente, já é um consenso, que ele é um importante aliado no tratamento de diversas patologias e suas comorbidades.
logicamente pelos seus efeitos diretos, como, por exemplo, a redução da gordura corporal, dos níveis de colesterol e as melhorias advindas da prática de exercício físico, a parte cardiorrespiratória. E também temos a questão dos benefícios indiretos, como, por exemplo, a melhoria da autoestima e da sensação de bem-estar, bem como a diminuição de quadros depressivos. Portanto, quando se fala de exercício físico para dependentes químicos em recuperação, temos que entender que a ciência já traz, os órgãos internacionais, os órgãos de saúde, que o exercício físico vem sendo proposto como um adjuvante importante no tratamento de dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, logicamente também, além de complementar outras abordagens, como, por exemplo, as psicoterapêuticas e as farmacológicas, também as farmacológicas tradicionais. Portanto, o exercício físico, ele torna-se alvo de interesse de diversos pesquisadores de todo o mundo e estudiosos. Logicamente, para a sua inclusão nesse contexto, de uma forma terapêutica e segura, com vistas à redução das alterações neuroquímicas causadas pelo uso indiscriminado das substâncias químicas, bem como também do desejo e da compulsão pelo uso, que a literatura traz como o termo fissura, além dos distúrbios do humor e da cognição, bem como dos níveis de estresse e das dificuldades para relacionamentos sociais e afetivos decorrentes do uso de drogas. Nesse sentido, o nosso grupo de estudo tem a iniciativa, o objetivo geral de avaliar diversos parâmetros, como foi apresentado anteriormente. Mas eu vou me atentar, já que estamos no seminário de inovação, em parâmetros fisiológicos e bioquímicos específicos do exercício físico, e um termo que não é tão atual para a ciência, mas que, numa busca rápida, não sistematizada, nós não encontramos nenhuma associação e nenhum estudo com dependentes químicos. Então, vamos falar um pouco sobre parâmetros fisiológicos e bioquímicos do exercício físico. Entre os diversos parâmetros fisiológicos, podemos destacar a frequência cardíaca, o VO2, a frequência de reserva, o lactato, ou a frequência respiratória também, o FR, a glicemia, pressão arterial, a percepção subjetiva de esforço, dentre tantos outros. E como mensurar esses parâmetros fisiológicos? Através de ergômetros, instrumentos, questionários, métodos diretos e indiretos, e também através de procedimentos invasivos e não invasivos. Os parâmetros bioquímicos, eles podem ser séricos, derivados do sangue, ou urinários, derivados da urina, como os próprios nomes remetem. Os séricos, temos marcadores de dano muscular, como a creatina quinase e o lactato deshidrogenase, glicose, ácido úrico, creatinina, proteínas, colesterol e frações, triglicérides, dentre outros. Os parâmetros também urinários, podemos citar a ureia, proteínas totais, ácido úrico e a ureia, dentre outros também. E como mensurar os parâmetros bioquímicos? Através de kits específicos, exames laboratoriais e também através de aparelhos automáticos ou semiautomáticos. Esse artigo que eu gostaria de destacar, ele é do ano 2016, é de outro grupo de pesquisa do LABIN, de estresse térmico em ambiente quente, onde desde aquela época já havia uma preocupação do laboratório em desenvolver temas importantes relacionados também a parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Naquele ano, estava naquele boom das corridas de rua, então a gente tinha essa preocupação de avaliar algumas variáveis nesse contexto, e esse estudo de consumo dietético, estado de hidratação em corredores de longa distância, o qual o professor Estélio, como líder, estava presente, obviamente, nós verificamos, além dessa parte do consumo dietético, verificamos também esse componente urinário,
a massa corporal, a gravidade específica, a coloração da urina. Não vou estar me adentrando aos resultados específicos, apenas estou trazendo em forma de ilustração da nossa explanação de hoje. Esse outro artigo também derivado do Labin, em 2017, publicado antigamente na revista de Educação Física da UAM, agora Journal Physical Education, impacto da reposição hídrica com água de coco sobre o estado de hidratação e cardiovascular déficit durante o exercício. Também foi com corredores, é um estudo bem interessante, onde foi feito sessões sem água, com água e também com água de coco, feita essa comparação, também essas análises com padrões de hidratação e também com um padrão relacionado ao aumento da frequência cardíaca, no caso, o cardiovascular drift, que seria, de acordo com o que vai aumentando a desidratação, vai também ocorrendo o aumento também da frequência cardíaca. Então, temos diferenças significativas em diversos momentos, em diversos grupos. Então, podemos ver essa correlação também. E é o que eu venho trazer para vocês. O estresse oxidativo não é um termo tão atual para a ciência, mas quando nós formos buscar relacionado a dependentes químicos, praticamente não há estudos nesse nível. O que é que vem a ser o estresse oxidativo? É uma condição na qual as produções de espécies reativas de oxigênio, azeros, superam a capacidade antioxidante intracelular de eliminá-las. Vamos lá. Um desequilíbrio fisiológico. Essa imagem ela ilustra bem. Quando nós falamos dos radicais livres, são elementos que ficam ali no espaço extracelular, tentando adentrar no espaço intracelular. E quando há esse desequilíbrio entre a produção e a capacidade de neutralizar, esses compostos antioxidantes que eles vão estar ali para tentar neutralizar, podem ocorrer alguns danos a nível dos lipídios, oxidação de diferentes moléculas, inclusive grandes moléculas, macromoléculas, como proteínas e carboidratos, até uma fragmentação do DNA e chegando até o seu núcleo. Vai com calma, jovem, antes que você pense, sim, professor, mas o que é que isso tem a ver com exercício físico, com isso que o senhor está abordando? Vamos lá, meu amigo e minha amiga. Quando se fala em exercício físico, o exercício físico ele pode induzir a depender de alguns fatores, nível, intensidade, duração, volume, densidade, ele pode induzir o quadro de estresse oxidativo, porque há essa produção de espécies reativas, e quando há esse oxidativo, esse quadro fisiológico, e não há uma neutralização adequada, podem ocorrer processos inflamatórios e danos musculares. Em síntese, quando na prática do exercício físico, o que é que acontece? O aumento da atividade muscular. Além disso, com o aumento da atividade muscular, há um aumento normal fisiológico da demanda energética. Se há um aumento da atividade muscular, da demanda energética, também vai ter um aumento do quê? Do consumo de oxigênio. Se há um aumento de consumo de oxigênio, como consequência, há também a produção de radicais livres. Calma, não precisa ficar com cara assustada, nem estar de cabelo em pé. Vamos devagar. Esse outro estudo, aqui foi com atletas jovens, aquele rash test, keto tempo, que foi muito utilizado principalmente na final da década de 80, década de 90, nas escolas, que o aluno ia fazer. Esse é um teste simples, então tentamos investigar o impacto disso, tanto no estresse oxidativo, como em marcadores de dano muscular, em jovens atletas corredores. Foi verificado que houveram aumentos significativos em marcadores de danos musculares, como o LDH e o CK. Lembra lá dos marcadores sérios que nós falamos anteriormente, de como mensurar quais marcadores bioquímicos. Então, verificamos que aparentemente uma atividade simples há esse dano marcado. Da mesma forma, quando nós fomos verificar em marcadores do estresse oxidativo, verificamos também um aumento exponencial, bem como uma diferença significativa no período pré e pós-teste.
Como vocês podem ver, também olhando valores de pico dos índices, como de fadiga, e fazendo correlação, vimos também que em muitos casos houveram correlações positivas. Já nesse outro estudo, com atletas de futsal, também tivemos como objetivo verificar marcadores de estresse oxidativo. Verificamos também que aumentos pré e pós, após uma corrida contínua de 40 minutos, com 70%, que seria de moderada intensidade do VO2, verificamos também que houve um aumento significativo dos marcadores de danos oxidativos. Nesse caso, marcadores de peroxidação lipídica. E como nós vamos ver, também vimos que houve uma correlação positiva entre o marcador de dano oxidativo e o VO2 máximo. Já nesse outro estudo, também um teste bem popular de 1.600 metros, ou seja, 4 voltas numa pista de atletismo, que é muito comumente usada, tanto na preparação física de esportes individuais e coletivos, também como para atletas de corrida. Verificando esses corredores juvenis, e nos marcadores relacionados ao estresse oxidativo, não houve diferença significativa, apesar de ter tido um leve aumento. No entanto, quando fomos verificar os marcadores de danos musculares, também foi constatado que houve diferença significativa, um aumento desses marcadores. Já nesse outro artigo, publicado no ano passado, nós verificamos também o nível de estresse de hidratação em corredores amadores de rua antes e após uma competição de 25 quilos. Como vocês podem ver, há realmente uma diferença significativa na gravidade específica no marcador sérico, bioquímico urinário. E outros marcadores também podemos ver que na coloração urinária e também na questão do peso, houveram também diferenças significativas nos momentos pré e pós-competição. E quando, por exemplo, nós falamos de exercício resistido, que seria contra uma resistência, contrações voluntárias da musculatura, que praticado por atletas, não atletas e para a promoção da saúde, temos que entender que a famosa musculação, como se fala no popular, o treinamento resistido, temos que entender que essas populações são bem estudadas, mas quando se fala em dependentes químicos em recuperação, em reabilitação, praticamente não há estudos. Porém, como falei anteriormente, para que ocorra estresse oxidativo, dano muscular, vai depender do tipo de exercício, bem como a sua intensidade e duração, para poder ser gerado o dano muscular. E se for forma aguda, é uma adaptação fisiológica do tecido normal, mas se ocorrerem essas microlesões, passarem para macrolesões e de forma aguda, ela vai ocorrer um dano maior no tecido muscular. E diante disso, alguns estudos também, lá no grupo lá da Universidade Federal de Sergipe, que a gente vem desenvolvendo, nós começamos a modelos experimentais, modelos estudos pré-clínicos e com modelo animal, a verificar esses exercícios resistidos estimulantes e começamos a associar com algumas plantas medicinais. E vimos que os grupos que foram suplementados com planta tiveram realmente uma proteção significativa quando nós falamos relacionado ao estresse oxidativo e ao dano muscular. Além disso, outras plantas medicinais foram testadas com exercícios de alta intensidade e resistido. Esse estudo também foi publicado no ano passado, é um estudo importante na International Journal of Environmental Research and Public Health, um importante periódico internacional, onde que pesquisas com modelos animais vêm ganhando destaque, estudos experimentais, principalmente quando tem práticas alternativas, como é a administração de plantas medicinais. Então, como vocês podem ver, nesse primeiro marcador, não houve dano. Já nesse segundo, quando foi feito na região do músculo, houve um dano relacionado ao estresse oxidativo. No dano de marcadores de danos musculares, novamente se repete, há realmente um dano muscular no grupo que fez a intervenção e no grupo que não fez a intervenção.
Além disso, em outro estudo, esse foi publicado esse ano, importante período também, Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, lá do Canadá, importante periódico também. Utilizamos também um treinamento resistido de alta intensidade, um programa com modelo animal também, só que era com ratos diabéticos. E utilizamos também um extrato de planta e frações também. E, como consequência, verificamos novamente o grupo que foi treinado, verificamos também aumento desses marcadores de danos musculares, danos hepáticos e alguns danos também a nível do estresse oxidativo. Então, aí também a investigação passa para o famoso HIIT, que é o High Intensity Interval Training, e traduzindo para o português, treinamento intervalo de eletricidade. O que é que vem ser? Ele tem como característica principal períodos de exercício vigoroso intercalados com períodos de repouso absoluto ou intervalos de baixa intensidade de recuperação ativa. Além disso, a literatura já traz que o HIIT ele promove adaptações cardiovasculares e metabólicas, além de ser considerado como um método promissor para a redução dos fatores de risco cardiometabólicos. Além disso, alguns estudos trazem que os estímulos proporcionados, os estímulos fisiológicos, são comparáveis aos do treino contínuo, tradicional treino contínuo. Ramos Filho, ele traz que as intervenções com HIIT já estão sendo utilizadas em diversos quadros de patologias, comorbidades, como a insuficiência cardíaca, quadros de hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica. Quem sabe, se depender dos estudos do nosso grupo de trabalho, a gente pode incluir também os dependentes químicos em recuperação. Quem sabe, gente? Para isso que serve a ciência, para testar, às vezes, alguns conhecimentos populares, validar conhecimentos populares, também testar algumas hipóteses. Da mesma forma, o HIIT, ele pode ser caracterizado como um tempo menor ou igual a 10 minutos, o HIIT, de baixo volume de curto prazo. E mesmo já de curto prazo e baixo volume, ele apresenta benefícios fisiológicos. Um estudo também publicado esse ano na Research Society and Development, nós falamos um pouquinho sobre a relação entre, um artigo de revisão, falando um pouquinho sobre o HIIT e o estresse oxidativo, uma breve apresentação. Esse outro estudo, nós verificamos lá de sessões consecutivas de HIIT no estado redox e vimos o aumento, a partir de 12 sessões consecutivas, o aumento do estresse oxidativo, como vocês podem ver, os marcadores de defesa eles diminuem, os marcadores de dano eles aumentam. Esse artigo foi publicado no Personal Português Motricidade, esse tem 15 dias publicado. Nós verificamos a curiosidade de verificar se havia diferença e como é que funcionava. E você fazer HIIT de forma contínua, ou seja, em 15 sessões, 15 dias consecutivos, ou você fazer alternado, sendo 3 vezes por semana durante 4 semanas. E verificamos também que houveram também diferenças significativas nos marcadores de estresse oxidativo, bem como em outros marcadores, como também os marcadores de danos musculares. Esse outro estudo também, que a gente coloca com planta medicinal, a cigincumina, a famosa jambolão, utilizando o HIIT, vimos também que houve uma redução significativa em marcadores de danos musculares nos animais que foram administrados com essa planta medicinal. Esse nosso artigo, publicado no Brazilian Journal of Exercise Physiology, publicado esse ano também, nós trazemos como exercício físico de plantas medicinais é uma fonte promissora para a promoção da saúde. Diante de tantos estudos apresentados, foi um artigo de opinião, ele foi bem aceito pela revista e também está sendo aceito para a comunidade acadêmica, onde nós abordamos nesse sentido. O WHO agora entende tudo. Então, o que é que a gente pensa? Dentro da possibilidade, no contexto de dependentes químicos, que tem diversas alterações fisiológicas decorrente do uso das drogas, dessas substâncias químicas, até que ponto realmente o exercício ele pode ser uma medida protetora, uma medida redox protetora, ou exercer um efeito redox protetor no organismo desse indivíduo.
Então, entre outros marcadores que nós vamos estar avaliando, composição corporal, estado de saúde mental, padrões de uso, perfis epigenético, também estaremos analisando os marcadores bioquímicos. Esta frase do Paulo Freire eu acho bem interessante e deixo para vocês. Estamos em busca de mentes capazes e não de corpos perfeitos, em busca de um ser mais entendedor da saúde, e isso somente a educação física é capaz de propiciar. Nesse momento, já chegando ao final da nossa palestra, eu pergunto novamente quem são vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo, tenha gerado um pouquinho de curiosidade. Vocês depois entrem em contato para saber mais informações do nosso grupo de trabalho e pesquisa em dependência química e exercício físico, que também tem um interesse em conhecer os demais grupos do LABIM, do Laboratório de Biociências na Multicidade, e não vim somente trazer respostas, mas eu vim também deixar um pouquinho de dúvidas em todos vocês e aquela famosa pulga atrás da orelha, porque assim é nas dúvidas, nos questionamentos que nós vamos buscar o conhecimento e construir nosso arcabouço teórico. Algumas referências utilizadas na nossa apresentação. Do mais, tá aqui os meus contatos. Fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer matéria que vocês queiram para poder entrar em contato. E nesse momento, eu fico à disposição para a organização e para todos vocês, para possíveis perguntas, questionamentos, sugestões. Olá, professor Lu. Muito obrigado pela participação, pela apresentação. Novamente, enorme conhecimento que a gente teve aqui. Aproveita esse momento ainda para transmitir o seu certificado. Já está sendo emitido na tela. Este documento, então, certifica que o Dr. Lu Souza participou como palestrante do Seminário Internacional Virtual sobre Internacionalização, Ciência e Inovação, o CIVICE. Portanto, recebe o certificado aí assinado pelo coordenador do Labinho, o professor Dr. Célio Dantas, e pela coordenadora geral do CIVICE, a mestranda Caroline Bastos. Lúcio, quero muito agradecer a sua participação novamente, dizer que o chefe, o bate-papo, ele não parou os elogios, a todo instante as pessoas elogiando a palestra, muito interessadas no tema, é um tema que de fato desperta a curiosidade, e surgiu então algumas perguntas que transmito ao senhor. Uma delas vem da Edileia, que diz: qual tipo de intervenção que está sendo proposta no projeto que foi submetido ao Comitê de Ética? E quais os desfechos primários que serão analisados? Professor Lúcio, consegue me ouvir? Bom, acho que a gente teve algum probleminha de conexão. Vocês podem continuar mandando suas mensagens, a gente vai tentar restabelecer aqui a conexão. Enquanto isso, a gente vai dando alguns avisos. Logo em seguida, a gente vai ter a participação do professor Jadson Lima. Fiquem preparados, mais uma excelente palestra que está por vir. Enquanto isso, o professor Lúcio já restabeleceu a conexão. O professor Lúcio conseguiu ouvir a pergunta? Não, Maicon, não. A minha conexão deu uma quedinha aqui, mas eu retornei, não consegui ouvir. Certo, sem problemas. A gente foi tendo alguns problemas técnicos aí, a gente inclusive pede desculpas, mas isso é algo decorrente desse momento que a gente vive, né? Então, sem problema algum. E aí, repito a pergunta: qual tipo de intervenção que está sendo proposta no projeto que foi submetido ao Comitê de Ética? E quais os desfechos primários que serão analisados? Pronto. Oi. Tá, o tipo de intervenção: sessões de acupuntura e treinamento funcional. E os defeitos primários vai ser todos aqueles marcadores que nós falamos: capacidade física, saúde mental, padrões de uso, perfis epigenéticos e marcadores bioquímicos, que na verdade é um projeto guarda-chuva. Excelente. O Renato, ele pergunta aqui: qual o marcador muscular que mais se altera no dependente em relação ao não dependente? Já a resposta a partir dos estudos realizados mediante isso.
Então, os marcadores mais sensíveis de dano muscular, contratura é a CK-LDH. Porém, como eu informei antes, relacionado a estresse oxidativo e danos musculares, com dependentes químicos, não foi uma busca sistematizada, mas a busca que nós fizemos, nós realizamos, não encontramos nenhum estudo que tivesse relação nesse sentido, eu tivesse feito uma avaliação bioquímica neste formato. Excelente. Professor Lúcio, por fim, uma pergunta aqui que despertou o interesse de muitos. Como pode ser feito para entrar em contato e para poder participar do GTP de exercício e drogadição? Pronto. Os nossos contatos podem ser feitos pelas redes sociais do Labim, tanto pelo Instagram, como também pelo YouTube, todas as redes sociais. Só acessar lá, dizer qual grupo tem interesse, no caso se for o nosso, que prontamente a nossa equipe vai estar passando o contato dos coordenadores que vão estar entrando em contato para poder a forma de ingresso e a forma de participação em cada GTP. Excelente. Professor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação nessa tarde de transmissão de conhecimento, nesta que é a 6ª edição do Civice. A gente pôde ter a honra da sua participação. Então, agradeço mais uma vez. Agradeço também em nome da coordenação do Civice, pela figura da Carol Dantas e do Estélio Dantas, do professor Estélio Dantas. E deixo à vontade para a palavra final. Em seguida, a gente segue para o professor Jadson Lima. Pronto. Novamente, gostaria de agradecer o convite do Labim, em nome do professor Estélio Dantas, da Carol Dantas. É uma satisfação imensa estar na presença de amigos e novos colegas. Então, eu deixo o meu forte abraço para todos, fiquem com Deus, se curem e até a próxima edição do Civice em 2021. Forte abraço, pessoal. Maico, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu amigo. Estamos juntos, tá bom? Forte abraço.